bom que a gente pode nos encontrar mais uma vez para conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre a presença de Deus conosco, né? E hoje eu quero conversar, que a gente possa meditar um pouco, um trecho, uma frasezinha de João, capítulo 20, quando ele relata da seguinte forma: soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Esse domingo nós celebramos Pentecostes, né? E celebrar Pentecostes tem todo um significado para nós, né? Quando a gente celebra Pentecostes, significa que nós vamos celebrar a plenitude da nossa vida. A cada 50 anos, né, e Pentecostes foi 50 dias depois, 50 anos na Bíblia, 50, o número 50, é um número que mostra liberdade e é um número que mostra a realização. Então, a cada 50 anos, o povo hebreu, eles esperavam por isso. Eles celebravam o que se chamava de ano jubilar. Então, eles já ficavam atentos para escutar pelas colinas, pelas montanhas, um som que viria de um chifre de um carneiro, que ia tocar, para lembrar a todos eles que aquele ano era o ano jubilar. O que acontecia no ano jubilar? Os escravos eram libertados. Vocês imaginam como que eles esperavam por cada 50 anos. Aqueles camponeses que perdiam as terras, recebiam-as de volta. E se os pobres que tinham dívidas, estavam perdoados. Então era o ano que era convidado para ser vivido na gratuidade. Era um tempo de começar de novo a relação com Deus, a relação com o irmão e a relação com a criação. Compreendem como é que Pentecostes tem tudo a ver? É um novo ciclo que começa, é um novo ciclo de possibilidades que começa na nossa vida. Então, cada ano que a gente celebra Pentecostes é para nos lembrar que foi quem nos libertou de tudo, foi o Espírito de Deus. Então, é para que a gente possa lembrar de uma libertação. Então, é bacana poder associar isso ao Antigo Testamento, né? Como é que fomos libertados? Então, esse domingo, mais uma vez, somos convidados a poder transformar a nossa vida. Mais uma vez, rever. Mais uma vez, ver se a nossa vida está vivendo essa completude. Mais uma vez, é tempo de começar de novo. Podemos zerar e falar, é um ano da nossa libertação. É a minha liberdade, é o momento de rever. Porque quando Jesus coloca, aqui na Bíblia, né, ele tem esse trecho que Jesus sopra sobre os discípulos. Isso faz lembrar Gênesis, né? Quando Deus Pai sopra a narina do homem para fazê-lo viver, para fazê-lo um vivente. Então, da mesma forma, é um convite para que a gente possa começar outra vez a nossa história. Porque se a gente pensar bem, nós somos muito religiosos. Olha como é que a igreja está cheia. Então, nós somos religiosos. Então, religiosamente, visitamos os pais. Religiosamente, levamos os filhos à escola. Religiosamente, vamos assistir futebol e balé. Religiosamente, vamos à igreja. Religiosamente, confessamos. Religiosamente, damos dízimo. E aí vamos fazendo tudo e fazemos bem. Vamos ao grupo de oração, fazemos doações. Religiosamente. Mas aí eu estou aqui para contar para vocês que nós somos muito religiosos, mas pouco espirituais. Esse é o desafio. O desafio de hoje é entender que nós não podemos continuar só religiosos. O desafio é para mais, muito mais. Religioso é muito pouco. É muito pouco. Então, quando Jesus vem nos dar o Espírito Santo para poder nos tirar da apatia, nos tirar da mesmice e falar, caminha, eu quero a sua vida transformada. Aí tem pessoas que falam, filha, mas quem que é o Espírito Santo? Porque eu tenho uma relação boa com Deus Pai, eu rezo o Pai Nosso. Com Jesus eu comungo, e o Espírito Santo eu faço o que com ele? Tem gente que não sabe. Tem cristão que não conhece o Espírito Santo. Ou vai falar assim, será que o Espírito Santo, filho, é aquela pomba que dá os 7 dons? Não, gente.
Espírito Santo é Deus ativo em nós. É o Deus que nos dá a memória. Pessoa sem memória é muito triste porque não tem história. Perde a memória e você vive o momento atual, você não tem história. Quando Jesus falou com os discípulos que o Pai ia mandar o Paráclito, o que ele falou? E o Pai vos enviará um Paráclito que vai vos lembrar de todas as coisas. Não vai contar só um pedacinho, não. Lembra tudo. E por que é tão importante a gente ter memória? Porque quando a gente vai ficando muito religioso, é bacana, né? Assiste missa, reza terço, confessa, tudo bacana. Aí a gente começa a achar que a gente vai ficando bacana demais, muito bacana, e que tudo que a gente está fazendo é pelo meu próprio esforço. E aí a gente já começa a se candidatar ao Prêmio Nobel da Santidade. Vem o Espírito Santo, bate no seu ombro e te diz: deixa eu te lembrar, te recordar de onde eu te tirei. Você estava lá no fim da fila, lá no fim do rebanho. Esqueceu que estava lá? Eu te tirei de lá e estou te fazendo caminhar aqui. Está esquecendo as graças pelas quais você caminha? Esqueceu do momento que encontrou com Ele, que mudou sua vida? Esqueceu de todas as graças? Esqueceu do caminho? Esqueceu de tudo que Ele te libertou? Esqueceu de todas as coisas? E está achando que é bacana porque dá conta de ir à missa, de rezar texto, de confessar? Eu te digo, isso é nada. Fala, que é isso, Filó? É verdade, é nada. É um comecinho. É um despertar de uma consciência. É um comecinho. Então vem o Espírito Santo e diz: olha, isso ainda é pouco. Olha o teu trabalho que eu estou fazendo com vocês, lutando, vocês conseguiram chegar só até aqui. É pouco. Vocês têm que ir além. Convida vocês a ir muito mais além. Esse é o nosso desafio. Porque Jesus não era só religioso. Jesus era espiritual. Jesus ia além de. Pensem bem na cena de Jesus com a samaritana. Quantos de nós, pegando uma pessoa em adultério franco, que naquela época a lei mandava matar, apedrejado, falaria com ela assim: alguém te condena? Não, nem eu, pode ir. Não peques mais. Então nós somos tão interessantes que a gente está sempre preso e fixo no pecado do outro. O pecado do outro está sempre sob os meus olhos e o meu está para trás. Mas eu estou ligado em tudo que vocês estão fazendo de errado. E vocês ligados em tudo que eu estou fazendo de errado. Mas a gente não se olha. E enquanto eu não me conhecer, não conhecer o meu pecado, enquanto não tiver autoconhecimento, eu não serei espiritual. Porque eu tenho que entender do que eu fui feito. Do que eu sou feita. O que me transforma? É a presença desse Deus ativo em mim. É Ele que consegue transformar a nossa miséria, nos fazer melhor um bocadinho. Porque nós, por nós, acabamos repetindo as coisas e não fazemos nada diferente. Olha a situação, olha, vamos lembrar da cena do bom samaritano. Está o homem lá machucado, caído na estrada. Passa o sacerdote, passa o levita e passa o samaritano. A pergunta do sacerdote e do levita deve ter sido: se eu parar para acudir esse homem, o que vai acontecer comigo? Em que isso me atrasa? Qual foi a reflexão do samaritano? Se eu não acudir esse homem, o que será dele? Compreendem? É isso que nós temos que aprender a viver. Se eu não atender você agora, o que vai ser de você nesse momento? Sou eu agora, nesse momento, a extensão da misericórdia. Sou eu, nesse momento, o que vai ser a extensão de Deus na vida do outro, que te ajuda a comprometer. Então eu tenho que sair muitas vezes da lei, do ornamento da igreja, eu tenho que ir além. O amor exige de mim que vá além. Sem julgar, sem discriminar, sem preconceito. Acolher, abraça, acolhe. Levanta quem está caído. Uma vez um jovem perguntou para um monge: o que vocês fazem no mosteiro? Ele diz: a gente levanta e a gente cai. A gente levanta e a gente cai. A gente levanta e a gente cai. Porque o mais difícil não é cair, é permanecer de pé. É alguém que te levanta quando você está destruído. Quem será que vai te dar a mão quando ninguém mais te quer? Quem será? Porque essa atitude que você faz é a atitude que alguém fará com você um dia.
Porque destruir alguém é fácil. Reconstruir alguém é obra de Deus. Somos nós que temos que ter paciência, amor, acreditar, falar de pé. Fracasso na vida nós temos demais. Se a gente achar que fracasso é cair, vivemos no fracasso. Mas fracasso não é cair, é permanecer no chão. A gente levanta, a gente caminha. Por quê? Porque temos Deus. Que temos que ter essa consciência que Deus caminha conosco. Que esse Deus ativa em nós. Que é esse Deus que pode tudo, que muda tudo. É esse Deus que não nos quer parado numa amargura. E por que tantas vezes ficamos parados na amargura e não conseguimos? Como é que vocês acham que nós vamos conseguir transformar esse mundo a partir de Pentecostes? Quando Jesus sopra e fala, recebe o Espírito Santo. E a gente acabou de rezar, faça tudo novo. Como é que ele vai fazer novo? Vocês acham que é possível construir uma comunidade dessa sem perdão? Começa dentro de casa. Como é que é possível uma família sobreviver sem perdão? Não sobrevive. Mãe, eu vou aqui hoje que o fulano vem, né? Amanhã vem o fulano, não vou. Isso é família. E como é que nós podemos receber o Espírito Santo? Como é que eu posso comungar? Como é que eu me perdoo? Como é que eu entendo o perdão de Deus? Perdoar não é esquecer. Eu também não posso dar um perdão barato. Mas por que eu insisto em permanecer na mágoa? Se eu permaneço, por que eu quero me afundar num pântano de lamúria e de amargura? Isso tira a nossa alegria. Isso endurece o meu coração. Para quê? Para que a gente quer permanecer ali, guardando, parado no passado? Tem gente que não quer perdoar. Fala, mas aquele dia, né, você fez aquilo comigo. Esquece. Esquece o que já passou. Vamos caminhar. Mas caminhar depois que avaliou. Porque o perdão de Deus está assentado em três coisas. Primeiro, que um ato foi feito. Alguma coisa foi feita que te arrasou. Que já me arrasaram. Primeiro, um ato foi feito. E aquilo que a gente fez não desfaz. É como a poeira no ar. Eu posso recomeçar, mas o ato feito, ele permanece. Porque a gente tem que torcer para Deus ter amnésia. Não lembrar de tudo. Né? Não lembra não, amor. Pula um pedaço. Vai que Deus é amnésico, nós estamos feitos. Né? Então, a primeira coisa é essa, um ato foi feito. A segunda, eu tenho que entender por que você fez isso. Essas coisas têm que ser verdadeiras. E a terceira coisa, eu tenho que entender que o ser humano faz mesmo o errado. E eu tenho que entender que a gente é igual. E que talvez eu, no seu lugar, teria feito pior. Porque somos a mesma matéria. Talvez eu não tenha oportunidade de ficar mais irada e talvez a minha ira não tenha levado a matar alguém. Porque as circunstâncias da minha vida não permitiram. Ou eu nunca cheguei a uma ira a esse tamanho. Ou porque eu tive uma estrutura que já me preparou para não chegar até aí. Então, se a gente conhecer muito bem cada um de nós, no momento que comete uma tragédia, que mata, sempre tem circunstâncias e circunstâncias e circunstâncias e circunstâncias. Mas eu não posso perdoar como um ato que as pessoas falam, esquece isso. Não, não esquece. Tem dor que jamais poderá ser apagada, mas pode ser transformada. Isso sim. Então, eu não preciso construir em cima da mágoa, eu posso dar uma volta, contornar e construir ao lado dela. Mas a gente não faz um perdão sem pensar. A gente precisa perdoar de coração. Como a gente precisa se perdoar de coração, tem que perdoar você de coração. Para isso eu preciso de um tempo. Eu não posso fazer um perdão sem amadurecer o que aconteceu. Sem escutar o que a amargura está dizendo para a minha alma. Eu tenho que ouvir, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar o que aconteceu. É preciso. Então tem pessoas que viram para você e falam assim, esquece isso. Não, não esqueça. Pense. Deixa para lá, não deixa. Isso não cicatriza a ferida que está aberta. Joga mais ácido nela. Não deixa para lá. Para, olha a situação, veja o estrago que foi feito, mas não deixe de perdoar. À medida, quando é que você vai conseguir perdoar? Quando você já não estiver mais lembrando daquilo. Quando aquilo já não estiver trazendo mais em você
um remorso, ou se foi você quem fez, ou não estiver trazendo dentro de você mais aquele sentimento que te gela, ou que te dá uma revolta, quando aquilo não estiver desenvolvendo mais isso, então já amadureceu, o fruto já amadureceu, a gente já conseguiu avaliar, Deus já conseguiu trabalhar em nós, e a gente já conseguiu perdoar. Andar com o coração, não um coração carregado de ira, de fúria, mas um coração como o de Jesus, um coração doce. Ele fala um coração manso, porque Ele nos convida a descansar nele, porque Ele é manso, Ele é doce. Então é preciso que na nossa vida a gente dê conta de, apesar da dor, apesar do outro que me fez, entender que o que Ele me tirou, Ele não tirou tudo, porque ninguém pode destruir uma vida interior rica. Tirou. Então, quando eu vejo que meu marido foi capaz de perdoar os adolescentes drogados, que numa noite tirou a vida da mulher dele, matou ela a queima-roupa, por um assalto, por dinheiro para droga, é fácil? Não. Tem dia difícil. Mas conseguiu refazer a vida. Conseguiu casar de novo. Estou aqui, não é? Conseguiu casar de novo. Conseguiu começar uma outra história, mas não permitiu ser destruído pelo mal que o outro fez. Muitas vezes sem consciência do que havia feito. Né? Então nós precisamos de entender essas coisas, para entender que alguém quando faz o mal, precisa ser punido por isso? Sim. Mas eu não posso, ao mesmo tempo que creio em Deus, admitir que tem que ser preso e punido? Sim, vai ter que ser preso, punido e repensar. Mas eu não tenho que, por isso, levar isso à vingança, falar pena de morte? Diz Deus Pai que a vingança pertence a Ele, não a nós. Uma coisa é reparar, outra coisa é vingar. Se a gente não começar a quebrar esse ciclo, a vida fica sempre cheia de retaliação e de vingança. Então alguém te traz, você fala, me espera na curva. Eu via isso lá no João 23, eu ficava apavorado, eu era estudante. Quando a gente pegava aqueles homens para a gente poder fazer sutura, que mais parecia uma carne toda furadinha, assim, parecia carne que vai temperar, tanta facada. A gente dividia a pessoa, cada um pegava um pedaço, tanta sutura. Passava a noite suturando. E você falava assim, doutora, só vai ver, você está achando muito serviço? Só vai ver como é que eu vou mandar o outro aqui. Deixa eu pegar ele na curva lá da favela. Só vai ver o serviço que eu vou mandar para a senhora. Eu falava, não pode fazer isso não. Ele falava, só vai ver, vou mandar bem pior para a senhora poder trabalhar aqui. Então, se a gente não cortar isso, nós vamos viver atrás de, você fez, eu faço também, eu faço. Não. Hoje nós somos convidados a viver o ano do jubileu, vamos perdoar. Vamos sair da amargura, das ofensas. Vamos descobrir que a vida pode começar de novo. Vamos começar a perceber que a vida nos chama para outra coisa, que Deus já nos libertou. E que a gente precisa conhecer a história do irmão, nos conhecer, saber que todo mundo é feito do mesmo barro. E que muitas vezes a pessoa não teve a mesma oportunidade que nós. Então vamos começar a pensar na nossa vida diferente. Por que hoje você insiste em ficar preso numa coisa que te traz tristeza? Vamos olhar de um outro jeito? É um convite. Vamos ver essa situação sobre um outro prisma? A vida abre um leque e oferece outras oportunidades. Não feche. Aceite o desafio da vida. Aceite o desafio da vida que começa a cada dia. Vamos aprender com Deus que renova a misericórdia dele todo dia, a renovar também as nossas misericórdias com os irmãos. Sabe qual que é o melhor presente que a gente pode dar para Deus? Diz Catarina de Sena. O melhor presente que eu tenho para dar para Deus é oferecer para aquele que não merece o meu amor. Da mesma forma que ele sabe que ele não merece, é imerecido receber aquele amor. Da mesma forma como Deus dá para nós, a gente sabe que não merece. Vamos começar a treinar essas coisas? Vamos ir além do religioso? Vamos nos permitir ir com o Espírito Santo onde Ele quiser? Vamos nos habituar a andar com esse companheiro de caminhada que nos desafia cada dia e fala, vão? Tem coragem de ir comigo? Fala, vamos. E hoje um médico olhou para mim, mais velho, e me disse, Filó, porque eu sei que você não é normal. Comecei a rir. Ele falou, mas eu também não quero explicação daquilo que eu não consigo perceber, que eu não consigo dar nome em você. Há algo em você que eu também não entendo, não quero saber. Comecei a rir, falei, não quer não?
Tem certeza? Aí, de repente, ele parou e falou, como eu gostaria de crer. Como eu gostaria de ter fé, filho. Eu falei com ele assim, só uma coisinha que eu vou falar para você, fica triste não. O nosso pai, né? Nosso pai, nós temos um pai, você vai conhecê-lo, que me fez e que te fez. Te conhece. E ele sabe o filho que tem. E um dia ele vai te pegar. Um dia ele vai te cercar. E você vai entender isso que você fala em mim, que você não consegue dar nome e diz, você não é normal. Pode falar assim, não importa. Eu falo só mesmo, se eu for contar tudo que é, melhor calado. Então a gente não conta porque não escandaliza, né? Falo, menina, andar com o Espírito Santo é delícia, mas é preciso crer. Porque o convite de Deus para nós hoje é esse. Você ainda não vive a plenitude da sua vida e eu quero te desafiar a isso. Hoje Jesus fala, deixa de ser religioso somente e faça como eu, me imite, você que se dispôs a ser meu discípulo. Seja audacioso na sua fé. Seja como aquela americana que não aceita a cadeira a morte da forma como é feita lá nos Estados Unidos, a pena de morte, e ela acompanha todos os presos que vão para a pena de morte, e luta pelos direitos deles, acompanha, e chora, e reza, e faz essa confusão, e é cristã. Compreende, ela não aceita, ela está sempre brigando contra, sempre denunciando. Será que nós estamos... Às vezes a gente fica tão preocupados com nossos pecados de missão. E eu falo com Deus cada dia que eu vou confessar. A minha grande preocupação são os meus pecados da omissão. O que eu não estou falando, o que eu não estou fazendo. Que às vezes uma atitude sua muda a vida do outro. E a gente fala assim, mas o que o outro vai pensar? Não cale, isso pode ser a salvação dela ou dele. É ter a audácia do Espírito que vai te cutucar e fala, fala. Você tem certeza? Fala. E faz assim com a gente. Fala, não é assim? Aprendam a andar com Ele, hoje Deus nos convida. Vamos zerar. É possível viver um novo ciclo. É possível zerar e começar uma outra vida. Saber que Deus nos salvou, Deus nos libertou, que Deus quer uma vida nova para nós. Ele não nos quer escravo de coisa pequena, de nada Ele nos quer escravo. Ele nos fez livre, por isso morreu na cruz. Ele garantiu a nossa liberdade com o preço do sangue dele. Para hoje, avalie a sua vida. Sob o olhar dele, fala Jesus, aonde que a minha vida está morta? Aonde que eu estou inativa? Aonde que eu estou no comodismo? Aonde que eu estou muito bem centrada nessa vidinha mais ou menos de missa, domingo, confissão pelo menos uma vez por ano, uma doação aqui e lá, e sou religiosa, rezo o texto, eu não quero só isso, Jesus. Eu quero passar fazendo a diferença, eu falo, que eu tenho um sonho, era igual o Padre Schuster, fala, Jesus, eu quero o Espírito Santo daquele jeito. O Padre Schuster passava, o povo caía, pela força do Espírito, vocês acham que eu estou brincando? Ele passava, o povo ia caindo. Morreu, gracinha, doce, tive felicidade de conhecê-lo. Mas o homem transpirava o Espírito Santo, era uma coisa louca, que santo sacerdote, que santo. Mas é assim. Pediu o Espírito Santo para andar conosco numa aventura. Fala, Espírito Santo, o Senhor que conhece todas as coisas, me lembra, o que o Pai quer de mim? Faça na minha vida aquilo que Ele sonhou, mas tenha coragem, porque Ele pode virar sua vida do avesso. Não tenha medo. Se você se dispõe a andar com Deus, não tem mas, nem, então quem sabe, não existe. Entregou. Dá a mão e fala, faça. E deixa o barco andar. Você ficou assustado, né? Deixa Deus andar, deixa Deus fazer o que Ele quiser, deixa Ele te levar para onde Ele quiser, deixa, não tenha medo, tenha coragem, e que a sua vida, a sua voz, anuncie um Deus que é vivo. Eis que põe medo nos outros, quando fala, eu não quero nem saber o nome, não quero nem saber o que está com você, que é um Deus vivo, tem medo de descobrir, se apaixonar, e ter que se render, não é assim? Nós temos medo de Deus. É isso que nos impede, nós temos medo dele. Nós ainda não confiamos na bondade, na misericórdia, na doçura de Deus. Filó, estou desesperado, por que não conversou com seu pai? Que se conversar com seu pai assim, pai, a situação não está boa, ele fala, eu sei, meu filho. Resolve para mim, sim. Vai resolver. É simples conversar com o pai, mas é simples demais, chama ele. Está doido para falar com você? É assim, o Espírito Santo te lembra que você tem um pai, tem uma mãe, tem Jesus que intercede. Peçam. Sem medo, mas com coragem. Nós temos que fazer diferença nesse mundo perdido.
Filó não escuta Deus, porque nós estamos trancados, nós não nos abrimos para Deus. Então, os fechados, a porta é fechada, como é que Deus vai entrar? Abre, escancara, fala, entra, Senhor, faça o vento correr dentro de mim, revira, Senhor. Eu quero ser muito mais do que religioso. Eu quero deixar uma diferença, Senhor. Eu não quero ser só cumpridora, eu quero ir além de todas as normas, de todas as regras. Se precisar de quebrar todas elas, em nome do amor, em nome de Deus, eu tenho que quebrar todas as regras da sociedade, em nome dEle. Compreendem? Sem medo. Sem medo de anunciar um amor. Sem medo de anunciar que o maior pecador tem futuro, que todo santo teve um passado. Não esqueçam disso. Todo santo teve um passado. Todo pecador somos nós, temos um futuro. Quando isso vai ser mudado em nós? O dia que a gente se abrir para o Espírito e dizer, eu quero começar uma nova fase da minha vida, eu quero viver a plenitude da minha vida, eu quero, Senhor, que a minha vida seja dessa forma, que aonde eu passe, as pessoas caem pela força do Espírito. Já imaginou que espetáculo? Ontem vocês foram passar na turma caindo, olha que espetáculo, uma coisa dessa. Isso é um espetáculo, é mostrar que a gente anda com Deus vivo, é na força dele que o povo cai. Fala, o que é isso que eu caí? Fala, Jesus passou. Olha que coisa linda, mas temos medo disso, não acreditamos nisso, não temos a audácia desses santos. É para ter, é para ter. Hoje é um convite, é uma proposta. Saiba que há um Deus louco por nós, louco de amor. Seja o momento que você estiver vivendo, seja o que for. Eu digo para você, seja o que for. Ontem um pai me dizia, doutora Filó, eu estou desesperado. Eu disse, mas que coisa boa, gente. Só tem o Deus. Falei, agora que ficou bom. Quando a gente só tem Deus, chegou a solução. Porque quando a gente tem muita coisa, a gente não tem nada. Mas quando a gente só tem Deus, que delícia. Eu falei com ele, eu conheço isso. Eu conheço e já falei com ele. Jesus, não respira fundo, não dá um passo para trás, porque eu caio, porque eu tenho encostado no seu peito. Não faça gracinha, porque eu caio. Já vivi situações assim. E ele me sustentou no peito. É assim. Tenha coragem, falei com ele. Conversa com ele hoje. Conta os seus problemas. Conta tudo. E eu acho lindo quando tem muito problema. O problema é grande, porque a gente vê o tamanho dele. Ele sempre tem uma solução que ninguém pensou. Ele tem sempre algo inédito. Ele sempre tem algo que te deixa de boca aberta e fala, quem fez isso? Fala, meu pai. Enche a boca. E na hora de rezar, não fala, oh Deus, fala assim, não. Fala, oh meu pai, tenha misericórdia de mim. Olhe para mim agora. É assim. E o Espírito Santo vai te recordar e falar assim, lembra o que ele já fez? Lembra aquele dia? Lembra disso? Lembra disso? Ele cuida de ti. Compreendem? O Espírito Santo vai te recordar o quanto que Deus te ama. Então, hoje o convite é esse. Para todos nós. Para mim, para todos nós. A aceitarmos esse desafio de Deus, de sermos mais do que religiosos, sermos espirituais. Abandonados em Deus, para que Ele possa cumprir em nós toda a plenitude que Ele sonhou na vida de cada um.